E para a gente poder comentar sobre tudo isso, deixa eu chamar aqui meu grande amigo Écio Costa, que é economista, que está conosco aqui no nosso programa. Écio, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal que acompanha a BMC News. Prazer estar participando novamente. Prazer é todo nosso, Écio. Vamos começar então. Eu ia começar pelo Brasil, vamos começar por lá fora, porque a gente estava falando agora de bancos, para a gente não mudar muito rápido de pato para ganso. Esse sentimento de uma pressão que vai aumentando cada vez mais sobre a cabeça de Jerome Powell, isso é só uma grande cortina de fumaça, Écio? Porque não foi ele que decidiu sozinho a taxa de juros dos Estados Unidos. Ele só traz lá o lembrete, né? Traz só a cartinha lá falando, olha, gente, os dados não estão me contentando. E aí isso aqui continua vindo essa pressão em cima dele em relação à mudança na cadeira e agora esse CPI de junho que deve reforçar um pouco essa situação. Então como é que você enxerga e pode trazer essa análise para a gente, Écio? Sim, Rafael, você colocou bem, né? Essa decisão de juros é toda uma consequência do comportamento da economia. Então, se você tem ainda alguma pressão inflacionária e essa movimentação das tarifas, né, impostas por Trump em todas as economias, inclusive aqui no Brasil, trazem pressões, né? Itens básicos como o café, o suco de laranja, que fazem parte do consumo do americano, né, têm uma influência importante baseada na imposição de uma tarifa de exportações brasileiras para lá. Tá? Então, realmente pode implicar em uma maior inflação, né, por conta da tarifa. E aí o Jerome Powell vai, né, conduzindo a política monetária baseada na evidência, né, dos números da inflação. E aí tem, sim, uma queda de braço, né, você tem um mandato a ser seguido, né, pelo Jerome Powell, mas por pressões políticas você pode ter uma renúncia e a partir daí um novo presidente seria nomeado. Só que a gente também tem que pensar o seguinte, o novo presidente que vem assumir, ele vai trazer uma postura radicalmente diferente dessa que o Jerome Powell adota? Provavelmente não, né? Provavelmente ele vai ter um mesmo tipo de alinhamento e de objetivos, né, que o Federal Open Market Committee, né, o FONC, tem em manutenção de uma inflação dentro da meta, né, observando o crescimento da economia, observando a geração de empregos. Então, eu diria que isso é mais uma questão política, né, que é parecida até com a que nós tivemos aqui no Brasil, né, quando você tinha o Roberto Campos Neto, que vinha elevando através do Comitê de Política Monetária, ou seja, não era uma decisão pessoal, né, mas sim colegiada, de elevação de juros para combater a inflação. Quando o Roberto Campos Neto saiu e o Galípolo assumiu, e boa parte da diretoria, inclusive, foi substituída, né, com indicações do atual governo, a configuração, né, da política monetária não foi alterada drasticamente, né, e nós chegamos aí a esse atual patamar de 15%, né, com uma previsão de inflação recuando para a meta somente no primeiro trimestre do ano que vem, ou seja, teremos ainda um período de Selic bastante elevada, né, para combater a inflação. Então, voltando aos Estados Unidos, eu acredito que mesmo que você tenha uma substituição, ela vai ser mais de acomodação política, né, para ser um presidente nomeado pelo Donald Trump, do que efetivamente um novo presidente que vá acelerar o processo de redução de juros. Porque a grande reclamação por parte de Donald Trump é que o Jerome Powell inclusive chamado de slow, né, slow Powell, ou alguma coisa assim, o slow Jerome, que seria uma pessoa muito lenta na redução dos juros. Exatamente. Trazendo um pouco sobre o que essa pressão também reflete ao redor do mundo, né, principalmente a pressão do Trump, né, essa questão toda, a gente tem também um fenômeno aqui no Brasil, né? O Brasil continua com essa
situação, essa análise, né, do que deve acontecer lá fora em relação a gente, essa tarifa de 50%. Hoje o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, deu uma fala, né, depois da reunião com os empresários, ele que lidera esse comitê, inclusive, à frente aí da resposta que deve ser dada ao presidente Donald Trump, né, principalmente aos Estados Unidos, falando que é inadmissível toda essa tarifa e que está ainda desenhando essa resposta e que vai chegar num acordo. Você acha que essa situação toda, SO, principalmente essa questão das tarifas, 50%, a gente continua achando que é um blefe de Donald Trump no fim das contas? A gente vê, né, que o Donald Trump tem sim esse formato de negociação, né, onde ele anuncia uma medida extrema com um certo prazo para ser implantada e quer ouvir a outra parte, né, em que a outra parte vai ceder para que possa negociar um meio termo, né, ou para que a medida não seja implantada. Isso funcionou em alguns casos, né, com a Colômbia, com o México, com o Canadá, agora, recentemente, Índia e China também vêm acertando seus ponteiros, né, com os Estados Unidos. A China tinha uma certa resistência, mas anunciaram esse final de semana um acordo com os Estados Unidos. A União Europeia está aí nesse caminho também, né, sendo bastante pressionada. E aqui no Brasil, o que preocupa um pouco mais é que não é apenas uma questão tarifária, né, mas também uma questão política. E aí isso transcende um pouco a questão comercial, né, e passa a entrar na esfera institucional, né, de envolver o judiciário, né, o STF, envolver decisões também do próprio governo federal, talvez até mais direcionada à questão do próprio STF no julgamento do Bolsonaro, e isso é que traz realmente preocupação. E é onde está o grande desafio da diplomacia brasileira em apresentar, né, a autonomia, né, a soberania das instituições brasileiras para trazerem os seus julgamentos e suas decisões internas para algo que seja realmente doméstico, mas que isso não seja um ponto que vá interferir em negociações comerciais, né, com os Estados Unidos, para que você possa, a partir daí, retroceder com a imposição dessa tarifa de 50%, para algo mais maleável, né? Voltar aos 10% seria um cenário muito positivo, mas se não, talvez algo intermediário. O que o governo também pode fazer é se posicionar de uma maneira também mais amigável em relação aos Estados Unidos. A gente viu semana passada um posicionamento muito antagônico por parte do governo federal, falando em desdolarização, falando em cada vez mais aproximação com o BRICS e um afastamento em relação aos Estados Unidos, e isso termina trazendo mais dificuldades, né, para resolver um impasse econômico importante como esse. Alguns estudos já falam que se as tarifas forem efetivadas, você vai ter no horizonte de 12 meses uma queda no crescimento da economia brasileira em torno de 0,9 a 1 ponto percentual, né, do PIB. Então, isso é algo que machuca muito a economia brasileira. E machuca muito mais a economia brasileira do que a americana. Se vocês for olhar, apesar do Brasil estar entre os 10 maiores fornecedores, né, para os Estados Unidos, representa apenas 1,1% das importações americanas. Então, para os Estados Unidos, ele pode, inclusive, encontrar outros fornecedores, vai haver um processo de mudança de preços, né, talvez temporário, e isso, como eu disse, termina prejudicando mais o setor exportador brasileiro de diversas regiões. São Paulo é um dos mais impactados, mas até mesmo que na região Nordeste você tem vários setores que são prejudicados. A fruticultura,
irrigada lá do Vale do São Francisco tem os Estados Unidos como um destino importante. O açúcar que é exportado daqui tem os Estados Unidos também como um destino importante, né? E diversos outros setores são impactados, né, que terão que redirecionar sua produção para outros países e que não é algo fácil, você não consegue fazer isso do dia para a noite. Perfeito, senhor. Queria muito agradecer aqui a sua participação e lhe perguntar uma última coisa, o que tem que estar na cabeça aí do investidor? Qual que é o mantra que o investidor tem que ter aí, a palavra que ele vai ter que ficar repetindo na cabeça dele para os próximos dias, aí para fazer bons investimentos, para conseguir entender tudo isso? Paciência, isso é muito importante para entender como que a economia brasileira vai estar caminhando nesses próximos dias, pelo menos até o final desse mês, que é o prazo lá para a imposição dessa tarifa. E eu lembro, ainda tem um ponto muito importante que está sendo discutido hoje, que é a audiência, né, entre Congresso e governo federal, mediada pelo STF, com relação à definição do IOF, né, o que pode trazer aí um impacto também significativo, né, na arrecadação para o governo e, por outro lado, no aumento do custo do crédito para as empresas aqui no país. Né. Então, a gente tem que também ver como que isso vai acontecer, né, se o governo vai retroceder com algumas das medidas, né, para, por exemplo, remessa de recursos ao exterior, né, e outras que passaram a ser bastante oneradas e que impactam diretamente os investidores. Então, acho que até o final do dia a gente deve ter uma notícia importante também sendo divulgada nesse sentido. Perfeito, Écio. Queria muito agradecer, então, sua presença aqui no nosso programa e te convidar, né, para voltar mais vezes, que é sempre um papo muito bacana, aí muito esclarecedor sobre toda a economia, essa macroeconomia, tá certo? Jorge, estou à disposição, chamando, a gente vai sempre participando. Um abraço a todos. Valeu, Écio Costa, com a gente aqui, economista, no nosso programa, no nosso BMC News aqui na parte da tarde.